Boa Estamos tarde ao a vivo, pessoal. todas. Boa tarde a todas, a todos e todes. Estamos aqui com mais uma vez no nosso encontro Confrontarte e agradeço muito a presença de todas e de todos. Esse projeto, ele surgiu da necessidade de se pensar o direito a partir de outras categorias, e principalmente as categorias da arte, e eu acho que eu estou com um probleminha, aqui vou ter que desligar, peço licença um minutinho, depois eu volto a falar, vou passar a palavra então para a professora Dani. Obrigada, professora Silvana. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Sejam bem-vindos em mais um evento aqui do Confrontarte. Um prazer receber todo mundo aqui nesse dia. Rapidamente, eu vou passar depois a palavra para a professora Lilian, que vai introduzir a nossa palestrante de hoje, a professora Daniela, já agradecendo de pronto o seu aceite em estar conosco hoje aqui, professora. Eu queria só passar a vocês, queridos, a maneira como a gente sempre organiza o evento para que vocês fiquem sabendo, né? Sempre no final da sessão a gente faz uma sessão de perguntas, uma parte de perguntas, e vocês podem deixar suas perguntas aí no chat do YouTube, que a gente retransmite aqui depois para a professora Daniela e faz esse intercâmbio entre a fala e a participação de vocês, né? Também no final do evento a gente organiza para deixar o certificado dessa atividade ou num link no chat ou no site do GPIC, aí eu deixo a informação lá efetivamente no chat, tá? Então, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes e aproveitem muito mais uma brilhante fala que nós teremos hoje, como todas que a gente tem tido, que nos iluminam as tardes aí, nos trazem cada vez mais saberes e mais conhecimento. Professora Lilian, por favor, está com você a fala. Me ouvem? Pronto. Então, boa tarde a todas, a todos, a todes que nos acompanham já nesse Confrontarte de tantas reuniões e encontros. Essa tarde eu tenho um carinho especial em apresentar a professora Daniela Sanches Froze. Ela é colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas de Saúde da Fiocruz de Brasília e foi conselheira nacional de Segurança Alimentar e Nutricional na Presidência da República de 2007 até 2019, durante muitos anos conselheira, e só saiu recentemente com um novo governo, por forças alheias à sua vontade, obviamente, mas nós temos a alegria de ter alguém que tem uma forte experiência na área de segurança alimentar, que tem uma militância muito grande nesse assunto, que trabalhou muitos anos com a questão da pobreza extrema e a segurança alimentar e nutricional, e é uma amiga de longa data, é alguém que eu conheço desde quase a infância e a adolescência, então eu tenho um carinho muito grande por essa amiga, né, que é uma acadêmica também muito respeitável. Eu, para não ficar aqui floreando muito, vou deixar a Daniela se apresentar pela fala dela, né, e tudo que ela tem aí para nos trazer. Eu não sei se agora, Silvana, você está em condições de falar, quer tornar a falar, ou posso já deixar mesmo a Daniela à vontade? Não te ouvimos, Silvana. Sim, eu tive um problema com o som aqui, me desorientou um pouco. Mas, na verdade, era só para cumprimentar a professora Daniela, agradecer pela presença dela aqui e dizer que esse projeto ele caminha de forma bastante rica e proveitosa a cada encontro. Então, ter esse encontro com a professora Daniele da UFSC, com a professora Lilian da UFRJ, sempre nos traz grandes discussões e isso tem nos feito esperar antes era toda quinta, mas agora quinzenalmente, então eu espero ansiosamente os encontros do Confrontarte. Tá bom? Agradeço mais uma vez as minhas colegas e agradeço a professora Daniela pelo nosso convite. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu tinha dito a ela agora há pouco que eu tenho certeza que ela vai nos trazer uma fala de grande conforto, mas de grandes inquietações.
né, pela própria proposta do tema. Então, muitíssimo obrigada, professora. Obrigada, professora Lilian, professora Daniela, a professora Silvana. Eu estou muito feliz, né, por estar aqui com vocês, a oportunidade de dividir o conhecimento nessa área também do direito. Eu acho que o encontro que a Lilian convoca sempre quando nos encontramos, né, é pensar o campo do direito constitucional. Eu acredito que, nesse sentido, a fala de hoje vai na direção da gente ressituar e recontextualizar, né, o campo do direito à alimentação, né? Então, lembrando que a emenda constitucional número 65 de 2010, né, muito recente, né, nossa história brasileira, incidiu, né, sobre esse campo, o campo do direito à alimentação. Então, acho também muito importante a proposta de vocês de apresentar o campo jurídico, né, e a narrativa jurídica como também um processo pedagógico de novos aprendizados. Então, a comida sempre é boa para pensar, né, pensar o mundo, pensar as novas narrativas e pensar também as complexidades da humanidade, né? E esse momento é um momento em que a arte, a filosofia e tantas outras ciências sociais, como a sociologia, a própria teologia, vem nos ensinando como pensar esse tempo, né? Fora a história propriamente dita, né? Então, é um pouco nesse sentido que eu queria conversar com vocês. Eu acho que a Lilian pode passar o primeiro slide, Lilian, por favor. Sou eu que vou passar. Espera só um pouquinho que eu Tá vou bom, Dani. compartilhar. Tá Professora, ok. vou compartilhar aqui. Só um minuto, que a tela está sendo compartilhada. Eu vou falar muito brevemente, eu preparei uma fala de quase que 20 minutos, então a gente vai ter um tempo também para a gente trocar um pouco. Por que a escolha desse tema, né? A escolha do tema a estética da comida de verdade, aspectos culturais da alimentação. Eu acho que a gente começa, pode passar o próximo, Lilian, por favor? A gente começa a pensar, relembrando, né, a origem desse termo, né, estética, uma origem grega, as teses, né, que vem, né, desse significado da compreensão pelos sentidos, né, da percepção do sentir. Eu coloquei esse prato de canja, né, porque a gente está no momento de pandemia, um momento em que a mortalidade ela é presente, o fato de estarmos vivos e eminentemente correndo o risco de ou ficar doente ou de morrermos, né, todos, né, ou parte. Enfim, já somos no Brasil mais de 120, né, mortos, 1.000 mortos, né, por essa pandemia, e essa canja, essa figura, essa imagem, ela traz para a gente esse conjunto, né, de não só elementos que nos leva a um passado, a uma memória, né, da nossa família, do nosso das relações mais viscerais que temos como seres humanos que somos, né? Então, quando a gente pensa na alimentação, a gente pode pensar a alimentação nesses diferentes sentidos, né? Nesses diferentes lugares, nessas diferentes formas de sua materialização. Então, a alimentação ela assume também um papel para se pensar na filosofia no campo da educação para o direito, né? Da educação nesse lugar da filosofia onde a gente aprofunda também essa percepção da reflexão a partir da realidade. Então, o próximo, por favor, Lilian. E compreender, né, os sentidos nos remete também à própria experiência da disciplina da estética, né, no campo da filosofia, como o principal construto, né, que é apresentado pelos principais pensadores, né, da estética. Então, a gente tem a experiência como sendo esse elemento, esse encontro, né, experiência estética, e eles vão, de alguma forma, ajudar a gente a pensar. Eu fiz um apanhado, um resumo, na verdade, da autora Maria Guedes, e que ela apresentou recentemente em um curso de educação.
e ela fala que essa experiência estética vindo do campo da filosofia, né, ela é uma compreensão da experiência humana como um conceito, né, um conceito que fala de um encontro, de uma relação com o outro, uma relação consigo mesmo, uma relação com o objeto, uma relação com as artes, com a natureza e com a realidade, né, com o real. E também ela apresenta uma outra possibilidade para a experiência estética, e aí eu quero sempre fazer a experiência estética dentro do campo da comida, no campo desse lugar que é tão caro, né, para o direito, né, principalmente o direito à alimentação. No Brasil, eu queria retomar um pouco esse lugar do direito à alimentação, porque ele não está no vazio, né? O direito à alimentação da Emenda Constitucional 65, ela está baseada numa lei, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, de 2006, que define, né, termos muito importantes para o conceito da alimentação, que tem a ver com a história da própria segurança alimentar e nutricional, que tem a ver com essa história de que proteção social estamos falando quando estamos falando do direito humano à alimentação adequada. Né? Que tipo de alimentação é essa? É qualquer alimentação? Qualquer alimentação é suficiente para nutrir corpos, mentes, histórias e saberes de qualquer situação de povo ou de identidades de grupo, ou, enfim, formas de viver? Não, né? Essa lei ela é muito categórica, ela subsidia esse lugar da comida de verdade no campo das experiências, desse acesso, que deve ser regular, que deve ser permanente, né? Sem comprometer outro tipo de necessidade humana, e que também essa alimentação ela deve estar sempre respeitando, de alguma maneira, as diversidades sociais, ambientais, né, e também culturais. Então, esse aspecto da cultura já aparece de cara no direito à alimentação. A gente está falando de um direito também a esse lugar da experiência estética, né, da experiência estética da comida de verdade, que se apresenta nesse campo como uma possibilidade da gente pensar essas novas relações, essas novas conexões com o mundo, né? Então, assim, não é um direito que está ilhado, né, em um processo descontextualizado dessa comida. É um direito que ele integra esse lugar. Então, é importante a gente tentar pensar, e a gente vai tentar pensar aqui juntos, né, esse lugar da experiência estética da comida de verdade. É isso que eu quero que a gente faça aqui hoje, né? Então, assim, quando a gente pensa esse processo da experiência estética no mundo, né, e essa experiência que a Guedes ela traz, ela diz que essa experiência estética ela não se polariza, né? O sujeito e o mundo não se polarizam. Eu acho que essa ideia da polarização, principalmente nos dias atuais, não só no Brasil, como no próprio planeta, né, é muito forte em função dessas ideias, assim, até muito focada numa experiência de que gosto não se discute, e aí a gente vai se lembrar de campos da filosofia superados por Hegel, por exemplo, né? Em que fala que não, que a subjetividade, a objetividade pode caminhar junta, pode conversar, enfim. Então, esse encontro dessas possibilidades que são profundas, né, e de compreensão de sentidos, e também de valores éticos, né? Então, essa experiência estética, do campo da estética na filosofia, ela incide sobre valores éticos, ela incide sobre uma causa, uma função social, né, extremamente importante para que a gente pense dentro desse campo, como uma possibilidade de ensino, uma possibilidade também de aprendizado sobre o próprio direito constitucional à alimentação. Então, uma das questões que eu achei fascinante no pensamento dessa autora é a questão também da experiência estética como um espaço pedagógico, né? Eu acho isso assim, fundamental. Quer dizer, como que eu vou falar do campo do direito à alimentação para juristas, por exemplo, sem fazer com que esse aluno, ou esse docente, ou essa pessoa interessada nas leis, nos códigos,
enfim, os estatutos e todo o processo que envolve, né, e que é árido, né, a questão da leitura desses códigos, como que eu posso seduzir, né, como um espaço pedagógico também, para que a gente consiga pensar a alimentação para além, né, daquilo que representa a escassez, né, a fome, a possibilidade desse lugar que incide sobre o direito à alimentação. A gente não está falando sobre um direito à sobrevivência, né? A gente está falando sobre um direito a um acesso à comida de verdade. Então, a gente sai do âmbito da fome, da escassez, para migrar para o campo do direito. Então, acredito que essa experiência estética no campo filosófico da estética me parece interessante como espaço pedagógico quando a gente consegue situar, né, essa perspectiva também mais metodológica e teórica da fenomenologia do que representa, das representações sociais do próprio alimento. Quais são as representações sociais que envolvem a alimentação, que envolve também o corpo, né, o corpo de quem prepara esse alimento, o corpo de quem colhe, planta, né, essa comida, e todas as representações sociais do que esse sistema agroalimentar fundado na subsistência, né? Então, portanto, na biodiversidade, na maior biodiversidade alimentar, vai nos fornecer. Então, isso é extremamente importante se pensar. E também entendendo nessa relação do campo do aprendizado, dessa oportunidade também de entender esse paralelismo de mundos que são diferentes, né? E essa postura, né, que pode ser realizada também nesse pensar pedagógico como essa experiência, numa abertura para o outro, né? Então, esse processo é um processo que resulta, vai dizer Guedes, em uma síntese da racionalidade, da sensibilidade e do sentimento. E isso produzindo uma experiência de conhecimento. Diz ela que é aquele estalo do entendi. Né? Então, quando a pessoa consegue passar pela experiência estética, como espaço pedagógico, ela consegue fazer aquele clique do caiu a ficha, do entendi aquilo que eu não estava conseguindo compreender, né? Onde a racionalidade, a sensibilidade e o sentimento envolve a possibilidade do processo ensino e aprendizagem para a construção do saber novo. Nesse caso, o saber novo que nos interessa é esse saber do direito constitucional. O próximo, por favor, Lília. Lília não, Daniela. Daniela. Então aí eu coloquei logo assim, como a gente está 5 horas da tarde, conversando aqui virtualmente, um bolinho de fubá. Esse bolinho, gente, olha o que ele traz para a gente, né? Eu já fui na minha avó, sabe assim, já fui lá para o campo, já fui pensar no entardecer, né, naquele sonzinho de passarinho, né, do que o campo produz, né? Me lembra a roça, me lembra aquela coisa sem o tempo, né? Sem precisar ter pressa, sem relógio no pulso, sem o iPhone, sem o telefone, smartphone ligado, sem o WhatsApp, né? Um bolinho que chega nesse lugar dessa experiência estética com a comida de verdade. Acho que esse lugar que a gente precisa, né, de alguma forma, pensar a comida para além desse campo mais nutricional e também do campo mais jurídico propriamente. Então, quando a gente remonta essa experiência, né, se a gente pudesse saborear esse bolo, né, de fubá com cafezinho, né, aqui entre nós, né, o que esse momento, né, traria como possibilidade de uma abordagem metodológica, né, para compreender essas representações sociais da comida, né, e a sua relação com o direito social da alimentação. Quer dizer, existem 1000 caminhos, 1000 possibilidades para se aprender, mas também para se estudar, para se pesquisar, né, nesse campo da alimentação. O próximo, por favor, Dani.
Então, essa experiência estética, para um vamos chamar assim, de intelectuais da atualidade que mais assim nos ensina, né, a ensinar, né, Edgar Morin, que vai trabalhar muito em cima das complexidades, ele também, dentro do campo da estética, ele traz para a gente um conceito dessa experiência um pouco diferente do da autora, né, brasileira, né? Ele diz que é a presença de um estado poético dado pela presença da realização dessa abertura para o mundo desconhecido e diferente das diversidades de modo de viver no mundo. Então, essa possibilidade de se abrir, né, para o diferente. E a alimentação ela tem muito esse lugar, né? Tem o lugar do conforto, né, da canja, desse lugar da familiaridade, do bolo de fubá, para nós brasileiros, né? E quando a gente encontra uma comida diferente, quando a gente encontra um modo de fazer uma comida diferente, nós encontramos um caminho diferente para essa experiência com a comida de verdade, essa experiência estética com a comida de verdade. O próximo, por favor. Então, quando eu lembro que uma das primeiras vezes que eu estive no Chile, uma das experiências mais lindas e mais tocantes e também mais chocantes para mim foi experimentar um prato chamado curanto, né? Um prato que vai todo tipo de carne que vocês possam imaginar no mesmo lugar, né? Então vai carne de porco, carne de galinha, carne de chouriço, vai exatamente todos os elementos disponíveis de proteína animal, vamos chamar assim, para ser bem nutricionista nesse momento, né? Mas assim, e é curioso a forma de cozinhar, né? É muito exótica a forma de cozinhar, porque a forma de cozinhar lembra tradições mais ligadas aos povos indígenas, ligadas também às tradições de modo de viver do sul do continente, né, onde se enterra a comida, né, para se cozinhar, né? Então, você depois de ver tanta terra por cima dessa comida, a sensação, e por horas, né, a sensação é de que esse alimento é exótico, porque esse alimento, esse preparado, essa comida, né, essa estética, essa experiência estética, nos é estranha, né? E o caminho dessa abertura, né, como essa experiência, quando você topa, né, comer um alimento diferente daquilo que lhe é cultural, que lhe é costumais, que é do hábito, né, das suas tradições, te faz se abrir para o outro, se abrir para o diferente, se abrir para pensar as lógicas de uma outra civilização, de uma outra forma de se estar no mundo, né? E aí a gente tem toda uma possibilidade de pensar, por exemplo, quais são os elementos que estão relacionados em termos de representação social para esse tipo de prato, para o povo chileno, para o povo tradicional chileno, né? Nós somos atravessados por uma alimentação extremamente globalizada, extremamente moderna, industrializada, uma alimentação que é descontextualizada, uma alimentação que transgride, né, até as nossas memórias, porque ela nos descontextualiza, ela nos desloca, né, nos fragmenta, né, porque é uma alimentação industrializada de alguma maneira, sem esse lugar, né, de pensar complexo, né? E o quanto que a gente pode pensar essa alimentação para esses outros lugares, esses outros mundos, né, e formas de se estar também no mundo. Essa é uma experiência para quem defende a vida, né? Eu acho que a experiência sempre de quem pensa o direito constitucional à alimentação é o lugar sempre da defesa do direito das diversidades humanas, né? É um lugar para quem quer experimentar, conhecer um campo em que a vida realmente importa, né? A vida é um elemento em que não se tem questionamento.
É o próximo, por favor, você é que tem. Já acredito que seja o último, assim. Bem, aqui eu coloco essa experiência, foi uma matéria, essa foto veio de uma matéria de jornal aqui do Brasil, muito recente, foi publicada talvez em maio, pelo jornal o Globo, dizendo das experiências na pandemia, né, as experiências estéticas do fazer o pão, né? Então, assim, milhares de receitas disponíveis, né, na internet e nas mídias sociais, de diferentes formas de se fazer pão, desde elaboração com fermento natural, né, com fermento biológico, com fermento de fermentação natural, uma fermentação que demora 12 horas, 24 horas, enfim, até um pão, né, desses simples, que se faz com um fermento mais químico e tal, mas todos experimentando a experiência de fazer o pão. E quando pensamos, né, nessa experiência de fazer o pão, muitos relatam, né, por que estão fazendo pão na pandemia, né? E aí entra toda essa possibilidade desse lugar da fenomenologia, né, dessas representações sociais relacionadas ao fazer o pão e as memórias também simbólicas desse lugar. Era essa experiência que eu queria compartilhar com vocês, era esse lugar, eu acho que a gente pode conversar um pouco mais entre a gente agora. Já abri seu microfone, professora Lilian, pode falar. Perfeito. Dani, muito obrigada pela sua fala, deixou a gente aqui com água na boca para discutir um tema que é tão vivo, né, tão presente no nosso cotidiano, talvez das artes, né, a arte culinária é aquela que está mais viva, né, no nosso dia a dia, na nossa cotidianidade, na nossa cultura do lar, do íntimo, do mais afastado da nossa intimidade também. É o que nos socializa com mais frequência, todo mundo vai para um bar para beber, para comer, para socializar. Então, a gente sente falta disso, inclusive, desses convívios alimentares, coletivos, né? Que nesse momento nós somos mais privadas desses encontros, né? Mas aí eu queria conversar contigo, você falou aqui de 3 questões que eu achei muito interessantes, né? A questão do conforto via a familiaridade, a alimentação, o conforto do aconchego do lar, da casa, do acolhimento via a comida. Você falou também aqui da familiaridade com os espaços de história de vida, de ambientes, de geografias diferentes, né? O que nos é familiar desde a infância, em termos de comidas e de alimentações, e essa abertura para a diferença. Bom, eu acho que assim, a gente tem visto tanto programa culinário, às vezes, na TV, que fala muito dessa abertura para a diferença, para o gourmet, né, para o que a gente pode quase mal comparando, porque acho que não tem essa noção, mas é um fútil alimentar, né? É o que você não precisaria em termos de alimentação para ser mais feliz, mas enfim, que também dá uma degustação e dá um prazer muito grande. Há aquela situação em que você não tem realmente a farinha e o feijão com arroz para pôr na mesa da sua família. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse mundo, né, de desiguais aí que a gente tem com relação à experiência alimentar e à estética desses alimentos, como que isso funciona um pouco. Dani, Oi, Silvana. eu acho que eu vou pedir licença e, assim, na mesma linha da indagação da professora Lilian, eu acho que a gente está pensando de forma muito parecida, Lilian, e então eu gostaria já de colocar uma questão que vai muito nessa linha, que eu fiquei muito acompanhando a sua apresentação e realmente ela nos traz conforto. Então, quando você fala do conforto e da familiaridade com o bolo de fubá, dá vontade de pegar um cafezinho e chamar para aquele momento social. Vamos tomar um cafezinho com bolo? Então, isso gera realmente muito conforto. Mas eu fiquei pensando
dentro dessas representações sociais que a comida traz, na linha que a Lília coloca, é como que a estética da boa comida, e que traz esse conforto para nós, pode ser pensada hoje com a estética da fome, trazida inclusive por esse momento de impedimento de trabalho com políticas públicas voltadas para a comida, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de como que está a estética da fome a partir desse projeto necropolítico que a gente está vivendo. Enfim, obrigada. Obrigada a vocês pela... Bem, a fome é algo que eu falo o tempo inteiro, né? Então, a Lilian até comentou que a gente se encontra muito quando a gente trabalha com o aspecto da fome e da pobreza extrema, né? Eu fiz uma escolha hoje de não falar nesse lugar, mas não tem como. A gente precisa falar dessa estética, que não é uma estética bonita, bela, né? É uma estética da feiura, né? Desse lugar, da ausência que o próprio sistema agroalimentar produz, né? Então, assim, a gente está falando de um país que é extremamente produtor de alimentos, né? A gente não está falando de um país que não produz alimentos, a gente está falando de um país que o seu PIB, né, a agricultura majoritária é aquela que mercantiliza o alimento, né, trabalha o alimento como se fosse commodity, né, dentro do mercado internacional e nacional, é um país que é agrícola, né, é um país que tem o agronegócio como sendo o seu carro-chefe, né, e nem por... E mesmo assim, né, nós temos uma situação, isso desde até hoje, infelizmente, de muitas desigualdades de acesso à alimentação, né? Agora, por outro lado, a gente também sabe que a agricultura familiar representa um outro lugar, que é esse lugar da subsistência humana, né? Da subsistência das nossas existências, né? Eu costumo dizer assim, é a subsistência dos agricultores, dos pequenos agricultores, que também são pobres, que também muitas vezes passam fome, que também têm muitas necessidades de pobreza também, né, dentro das suas mesas, e, enfim, das suas vidas, das suas estruturas familiares, mas são esses agricultores que sustentam, muitas vezes, a agricultura de maior biodiversidade desses alimentos. O que acontece hoje no Brasil é que toda política pública relacionada ao direito social da alimentação, que é um direito constitucional, ela está destruída, né? Então, hoje, pensar, por exemplo, na agricultura familiar brasileira é chorar, né? De forma muito terrível, porque essa pequena agricultura é ela que planta o nosso arroz com feijão, né? É ela que planta a mandioca, é ela que planta boa parte daqueles cultivares, né, que o agronegócio não planta, né? Então, e que o brasileiro come, né? Então, a gente está falando de dois agravantes. Eu acho que hoje a fome no Brasil ela vem aumentando em função também dos preços dos alimentos, porque não há uma política pública de controle de preço, né, de subsídio, né, ao abastecimento de alimentos essenciais para a nossa cultura, né? Porque, assim, se a gente tem uma homogeneização dentro da cultura e da alimentação brasileira, seria o feijão, né? Acho que de norte a sul do Brasil, todos os brasileiros comem, pelo menos alguma vez na semana, o seu arroz com feijão, né? E não fica sem esse momento, esse encontro cultural entre o arroz e o feijão. E isso na mesa do pobre sempre foi muito mais presente do que, por exemplo, na mesa das classes mais altas, né? Ou média, alta, ou até mesmo entre os ricos. Mas entre os pobres e os extremamente pobres, o arroz com feijão, a presença dele, pelo menos nos últimos 15 anos no Brasil, né, foi maior. E isso tem a ver com as políticas públicas que nós tínhamos, né, na área
da segurança alimentar e nutricional com relação à agricultura familiar. Então, assim, nesse momento, eu acho que a estética, né, que a gente, dessa experiência que a gente tem acompanhado aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem a ver com as cestas de alimentos que chegam, né, para as famílias mais pobres, em favela, né, em comunidades em situação de favela. Eu acho que essa estética, para mim, tem sido uma das estéticas mais assim angustiantes, né? Porque não pelo socorro que está chegando por vias de solidariedade, não, acho que o caminho da solidariedade é um caminho que a gente também precisa, necessário, anterior ao direito, anterior ao processo ético, né, no campo da justiça social, mas ela não representa esse lugar do direito, né? Então, para a gente uma violação, né? Uma violação no campo do direito à alimentação, sem dúvida nenhuma. E as experiências que nós temos, né, em relação a essa estética da fome, eu acho que a gente pode relembrar Vidas Secas, de Graciliano Ramos, quando Fabiano tem que sacrificar o seu papagaio, né, para alimentar a ele e a sua família. Então, assim, eu acho que se a gente for pensar em tantas outras experiências relatadas na literatura, na música, nas artes, né, no Campo Ortinari, por exemplo, quando retrata a fome e de uma forma dos retirantes do Nordeste, né, aquela forma monstruosa, né, porque a fome ela tem uma estética monstruosa, ela mostra a feiura da humanidade, a feiura da falta de ética da humanidade, né? Porque qual é o povo, para se dizer digno, que sustenta quase 1/3 da sua população passando fome? Né? Que povo é esse? Que povo consegue conviver com essa realidade, se não em um modelo estético de feiura, né? Um modelo estético ético de feiura. Então, assim, eu acho que esse lugar é o lugar da experiência mais desumana, mais cruel, mais desonrosa, né? Mais animalesca, mais selvagem, né? Que um povo pode ter, né? E assim, um governo também pode ter, né? Então, esse governo, de fato, fez essa escolha por esse caminho, né? E a reação da sociedade civil, ela ainda continua bonita. Eu acho que é incrível isso, né, que eu vou dizer para vocês, mas assim, uma das reações que o Conselho Nacional produziu de norte a sul do Brasil foi um banquetaço, né? Uma reação de protesto pela extinção do Conselho. Não sei se a Lilian ficou sabendo, acho que sim, né? De norte a sul do Brasil foi feita uma campanha onde os pequenos agricultores, as pessoas doaram, os cozinheiros, as pessoas que estavam envolvidas com os conselhos, doaram alimentação e foram para as praças públicas das cidades, né, e de mais de 25 capitais, para distribuir alimentação de graça, porque para dizer para o governo que o que a gente deseja não é uma mesa vazia, o que a gente deseja é uma mesa repleta, né, de alimentos que possam fazer sentido e significado na vida dos seus brasileiros, das brasileiras e dos brasileiros, né, e que esses alimentos possam nutrir as suas histórias, né, as suas histórias de vida, mas também as suas histórias tradicionais dos seus grupos, do seu pertencimento, né, como povo brasileiro, né? Então é isso, não sei se eu consegui responder. Professora Lilian, posso fazer uma pergunta? A gente não tem ainda a pergunta do público, o público hoje está mais acanhado, pessoal. Vamos lá, agitem este chat. Professora Daniela, primeiro, muito obrigada pela sua colocação, pela sua fala. Eu acho que é um tema que, infelizmente, permeia muito pouco o nosso debate. O tema da fome permeia mais, mas o tema da estética da alimentação como um processo civilizatório permeia muito pouco. Uhum. Né? E dessa forma, a gente vê que muitos governos, sejam eles de qualquer matriz ideológica,
tem uma dificuldade muito grande em trazer esse assunto como parte do processo de sociabilidade e de civilizatório da sua própria sociedade, né? Então, o que eu queria perguntar para você é, você já falou um pouquinho, mas eu queria te perguntar como fazer com que a estética da alimentação molde uma sociedade tenha mais empatia, que reconheça isso como um direito a todos, né? Que é como uma dignidade mínima a todos, a alimentação, quando a própria burocracia do Estado é dura e não reconhece minimamente nenhum direito, quase. Ela vai atravancando todos os processos para que os nossos direitos sejam cada vez mais nos ofertados de maneira séria por aquele aparelho estatal que trabalha para nós, né? Eu vejo isso desde quando a gente pensa na campanha do Betinho, lá pelo Fome, acho que era Fome Zero, já não me recordo mais, né? Que era onde a gente tinha que apelar para a sociedade, para algum tipo de humanidade que essa sociedade tinha, mas que não criava nela um processo civilizatório, criava nela um processo até altruísta, mas um processo de que, nossa, aquelas pessoas, vou dar para aquelas pessoas porque elas precisam, mas ao mesmo tempo não criava a real consciência de que aquelas pessoas não tinham comida por uma série de questões que estavam ligadas a essa burocracia do Estado e que esse Estado não fazia com que elas tivessem essa capacidade de comer, né? E aí ter a estética da comida como uma coisa prazerosa, né? E aí o que bem falou a professora Silvana e a professora Lília, o que nos molda quando falamos de comida no Brasil é a estética da fome, né? Então, qual foi a grande dificuldade que você encontrou nos anos que passou dentro do aparelho burocrático do Estado para fazer com que isso floresça, né? Para que isso torne-se algo palpável, né? Para que a comida seja também central, tanto como o direito à liberdade, o direito à vida, o direito, porque de fato a gente às vezes acha que não, mas né? O direito de comer é um direito humano como outro qualquer, né? Não menosprezando nenhum. E depois também queria te colocar uma outra. Você teria algum país no mundo que é um exemplo de garantia desse direito? Dessa, assim, que trata a alimentação como algo que é civilizatório, é moldador da sociabilidade daquela sociedade? Eu realmente não tenho essa percepção. Eu não sei se, com certeza é porque não sou dedicada à área e não. E aqui está o nosso erro estrutural de não pensar nessa questão a partir da alimentação, né? A gente pensar muito pouco isso como estruturante de um eixo da sociedade, né? Mas queria saber, porque aí a gente sempre pensa na comida quando fala do espaço internacional, olha, como algo que dá a entender a sofisticação de uma sociedade, mas nunca como civilizatório do ponto de vista de dar a ela uma humanidade, uma capacidade de empatia, né, com o outro, com a existência e a vida do outro, né? Nossa, sua pergunta está me fazendo pensar. E isso é muito bom, né? Eu acho que as perguntas são boas sempre, não pelas respostas que elas produzirão, né? Mas pela possibilidade da gente refletir junto com a pessoa que pergunta, né? E eu fiquei pensando quais elementos que a Dani está trazendo para mim aqui, né? Para que eu possa interagir no encontro as suas dúvidas, que são tão legítimas. Primeiro, eu acho que eu vou começar pelo último, né? Adorei essa questão do processo civilizatório, porque o processo civilizatório ele permeia a alimentação, né? Então, assim, o primeiro processo civilizatório foi dominar o fogo, né? Para poder se cozinhar, né? Então, assim, se a gente for pensar no homem lá das cavernas, né? O que conseguiu fazer com que ele sobrevivesse, né? E evoluísse, né? E de alguma forma alcançasse as estruturas neurais que hoje a gente entende que o Homo sapiens, né, possui, né? Então, assim, essa questão do domínio do fogo, né, o domínio do preparo dos alimentos, do cozinhar, essa questão da arte, não da culinária, mas a arte do cozinhar, a arte do assar, a arte do preparo, a arte
de retirada do alimento, da planta ou da espécie animal, aquilo que ela tinha de melhor, né? Então, por exemplo, o feijão a gente não pode comer cru, porque se comer cru a gente morre, né? Então, assim, tem um fundamento, né, de biodisponibilidade de alimentos, mas também tem de segurança do alimento, né? Então, assim, eu acho que esse lugar, o lugar do processo da alimentação e da cultura, né, que a gente chama da possibilidade da transformação das matérias-primas, né, naquilo que a gente chama de comida de verdade, aquilo que tem memória, aquilo que tem história, que tem uma relação de tradição civilizatória. Agora, o processo civilizatório, eu acho que a gente está muito ainda focado no processo civilizatório europeu, né? E aí, quando a gente pensa de forma colonizada, a gente não consegue ver os nossos próprios processos civilizatórios. A fome é um processo civilizatório, querendo ou não, né? Se a gente for pensar, né, de forma decolonial, né, os processos que levaram o tipo de culinária nordestina ter hoje um predomínio em todo o território nacional, sem dúvida nenhuma, a gente vai rememorar aquilo que faz parte do passado da fome, né? Assim como o passado das guerras, das grandes guerras, foram extremamente importantes, por exemplo, para países, né, em que se há muitos documentos sobre os processos civilizatórios relacionados à alimentação, principalmente a questão da mesa, né? Então a gente vê Giddens falando disso, tantos outros autores aí, que não quero citar os autores mais colonizadores, né? Mas se a gente for pensar, né, todos esses autores, eles passam a pensar na culinária, na alimentação, até mesmo na gastronomia, como um recurso civilizatório pós-guerra, né? Então, assim, um período de escassez, um período de crise, né, traz um processo de inovação, esse lugar de inovação, não como uma inovação tecnológica, né, para a indústria e tal, mas um processo de inovação de como se reinventar a humanidade, né, como reexistir, como resistir, né, a um ambiente hostil, né? Eu acho que esse processo da fome no Brasil é um processo que nós precisamos valorizar no campo da comida de verdade. Porque se existe algum lugar que sabe cozinhar um bom feijão de corda, né, esse lugar é quem experimentou as dificuldades de se plantar feijão de corda, de se colher feijão de corda, que não é uma coisa fácil nem simples, principalmente no semiárido brasileiro, né, e de preparar esse feijão de corda, né, e ainda prepará-lo com os requintes que, por exemplo, a gente hoje vê nos restaurantes aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, caríssimo, né, com queijo coalho, né, e aí tem toda essa indústria também da gourmetização, né, da alimentação, mas se a gente for ver, vem desse processo civilizatório que enfrentou a fome, que enfrentou a seca, que enfrentou as tradições relacionadas à superação, né? Então, a alimentação, ela assume um papel também decolonial quando nós fazemos o percurso, né, da sua compreensão. E para mim, Dani, a segurança alimentar e nutricional, e esse campo da segurança alimentar e nutricional, e o campo da soberania alimentar como construto teórico para o direito à alimentação, é fundante, é fundamental. E é decolonial, porque ele é uma teoria, e é uma prática, e é uma construção histórica, né, um campo de saber que está relacionado ao direito à alimentação e está relacionado a um processo muito decolonial, um processo muito brasileiro, que influenciou a América Latina. Eu vou aqui falar, e a gente tem que falar dessa experiência brasileira, que é linda, que é vigorosa, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em alimentação escolar, comida de verdade, o Brasil é exemplo para o mundo, né? Quando a gente pensa em políticas públicas de segurança alimentar e nutricional ligadas à ideia do Fome Zero, né, que depois foram superadas por outros programas, né, o próprio programa da segurança alimentar e nutricional, da política pública de segurança alimentar e nutricional, o CISAM também. Então, todas essas experiências foram boas práticas de gestão pública em relação à alimentação para os países da América Latina,
para os países da África, né? Onde os países da África aliam a questão da pequena agricultura, do acesso à pequena agricultura, do programa de aquisição de alimentos, junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, junto a outros programas, por exemplo, de cozinhas comunitárias, de bancos de alimentos, né? De restaurantes populares, de outras experiências, né? Que providenciam o direito à alimentação, né? A gente costuma dizer que no Brasil hoje não se tem uma política nacional, mas se tem uma política no município, se tem uma política no território, se tem uma política nos estados, né? E há conselheiros, né? Há conselheiros dentro dos seus municípios, dentro dos seus estados. Então, assim, não foi tão fácil destruir a política pública como um todo, né? Agora, é claro, definhando-se o orçamento, definha-se tudo, né? Então, no futuro, obviamente, se a gente continuar aí presenciando o que vem acontecendo nesse desmonte, né, do Estado brasileiro, dos direitos sociais, nós veremos de uma forma muito mais cruel, e isso incidirá sobre as nossas mesas, as mesas também da classe média brasileira, né, e de todos, né, enfim, não só nossa, mas também dos ricos, né, porque se você vai desmontando essa estrutura, né, que é uma estrutura que privilegiava esse pequeno agricultor, né, você, de alguma forma, você desmonta a possibilidade cultural, né, do plantio, né? Eu costumo dizer que hoje quem planta no Brasil feijão é um convicto por gosto, né? Gosto de comer feijão, porque ele não tem uma política pública para ele, né? Não se tem um financiamento para ele, né? Você tem bilhões de financiamentos para a soja, que nós não conseguimos. O que a gente consome de soja? O óleo, talvez, né? Então, assim, tirando o óleo, o que se consome de soja? Né? Praticamente nada. E quando a gente compara o financiamento que a soja tem para o financiamento que o feijão tem, é um negócio risível. Eu acho que nem sei se existe, né? Então, assim, hoje no Brasil. Então, é disso que talvez os processos civilizatórios baseados na cultura, né, e na alimentação incidirão. Eu acho que aí, de uma forma muito cruel, porque quando só há despertamento quando se falta, né? Eu acho que, infelizmente, as sociedades, de uma forma geral, no mundo, só pensa naquilo que é essencial para a sua existência enquanto identidade, né, de um povo, de uma nação, de uma região, quando aquele elemento falta. E a gente está falando de autonomia, viu? De autonomia, de liberdade. Eu acho que são direitos fundamentais também para o direito humano à alimentação, né? E para o direito constitucional à alimentação. Porque você ter liberdade para plantar aquilo que você quer comer, porque aquilo que você quer comer faz parte da sua identidade como povo, como nação, como corpo, né? Como pessoas humanas que somos. Então, todos esses direitos, eles são combinantes, né? A da vida digna, né? Da liberdade, todos esses, da saúde, né? Da educação. Então, todos os outros direitos se quase não... como que eu vou falar assim de uma forma mais simples, se alinham, né? Se alinham para estruturar, né? Uma sociedade que precisa evocar esse direito à vida, né? Eu acho que tem esse lugar assim fundamental, né? Eu acho que a gente precisa sensibilizar os estudantes, a gente precisa de alguma forma também sensibilizar os novos advogados, promotores, né? Enfim, juízes e também os professores do direito, né? E também a pós-graduação para se pesquisar mais sobre o campo da alimentação, né? E porque ela é fundamental. Eu acho que quando a gente consegue compreender que a alimentação ela é estruturante, inclusive para o território, né? Quando eu tive uma experiência muito recente, de 2010 para cá, né? Então, 10 anos eu considero recente, com os povos indígenas, e
eu fiquei encantada, porque para eles o direito à alimentação é o direito à terra, é o território, é o tecorá, é a terra prometida que vai sustentar todas as estruturas, inclusive a espiritual. Então, assim, o alimento para o indígena não é só um alimento que vai manter vivo um corpo, né, que vai manter vivo uma história da resistência dele como indígena. É um alimento que vai proporcionar para ele uma existência espiritual, porque aquele alimento vem de um lugar que é o território, que é a terra, que ele, enfim, geracionalmente luta, né, para que ela seja a sua mãe, né? Então, assim, é muito comum a gente ouvir esse termo, né? A terra é minha mãe, a terra-mãe, né? A terra que tem um útero, né? E esse útero, de alguma forma, não dá só o alimento, né? Ela fornece tantas outras coisas, inclusive a vida, né? Essa questão do sopro, né? Do sopro, do fôlego, eles falam muito disso, dessa dimensão do sagrado, né? Dessa dimensão imaterial, porque o alimento para um indígena, né, não é comprado, assim, o alimento que o indígena reconhece como direito é aquele alimento que é provido pelo próprio ecossistema, pela própria biodiversidade que ele está inserido, né? Principalmente os aldeados, né? Então, esses indígenas, né, eles conseguem perceber de uma forma indissociável processos civilizatórios, né, ligados ao alimento e ligados ao campo do direito, que também está ligado ao campo da terra e do seu território, né, como um elemento fundamental para a sua estruturação como um ser vivente, um ser humano, né? Então, assim, para ele, ser humano, né, é necessário o território. Então, isso é muito lindo. Gente, Obrigado. muito obrigada. Eu tenho duas perguntas, posso fazer ainda? Dá tempo? Opa, vamos ver. Duas perguntas aqui do chat, a pessoa acordou. Primeiro, muitos agradecimentos, muita gente dizendo que o tema é muito interessante, uma análise importantíssima, né? Desejando parabéns. E eu tenho duas perguntas, uma do Miguel Miranda e outra do Jefferson Araújo. O Miguel diz o seguinte: boa tarde, professora. Pensar em uma estética da diversidade na alimentação num estado de coisas em que os industrializados e congelados poupam o pouco tempo que nos sobra no dia a dia. E depois o Jefferson Araújo pergunta: um país ou uma sociedade marcado historicamente pela miséria não seria uma nação com uma democracia em frangalhos? É isso. Como é que foi essa última, frangalhos? Um país ou uma sociedade marcado historicamente pela miséria não seria uma nação com uma democracia em frangalhos? Não sei se posso fazer uma interpretação aqui, Jefferson, depois você coloca no chat mais, mas é como se a falta da comida e a fome fosse um impedimento, né, algo que impedisse uma democracia de prosperar. Né? Me parece o questionamento do Jefferson. Se você quiser completar, Jefferson, a tua pergunta, você coloca ali no chat e a gente repassa mais para a professora Daniela. Olha, Jefferson, eu acho o seguinte, eu acho que nesse sentido, em relação à democracia, eu sou um tanto otimista em relação a esses processos, né? Eu acredito de fato que nós podemos ainda lutar pelo Estado de Direito, né? Eu acredito de fato que a gente ainda tem uma democracia que a gente precisa evocar, né? Então, assim, há um desejo não democrático nesse momento no Brasil, há um desejo e um governo que se demonstra não democrático, principalmente quando a democracia está no âmbito da participação, tá? Então, se a gente entender a democracia só pelo aspecto da participação, eu diria, esse governo não é democrático de fato, né? Mas nós ainda temos, nesse momento, uma democracia que é representativa. Aí a gente pode questionar, representando quem, né? Então, assim, os poderosos, a elite, etc. Né? Então, esse é um lugar. Então, um lugar para o povo é pensar nesse momento, né, em que a gente vai ter eleição, acho que municipal, e depois, daqui a 2 anos, eleição para
majoritária, né? Então a gente precisa pensar de fato nessas representações, na democracia representativa, né? Exigindo um mandato, um contrato social que tenha no seu ordenamento, né, de plano eleitoral, plano de governo, que seja, uma democracia participativa, porque o povo quer participar, né? Assim, se você pega desde o município até os estados e chega até o Congresso, se deixasse, o povo estava todo dia dentro do Congresso querendo, e com direito, com razão, né, evocar as suas necessidades como cidadãos, né, que somos, né? Temos deveres, mas temos também direitos, e esses direitos precisam ser, de alguma forma, evocados. Não será, eu acho que não deve ser, nem eu, nem você, né, que vá decretar o fim da democracia, pelo amor de Deus. Nós temos que dizer o seguinte: nós vamos lutar, né, estamos lutando pela democracia. A democracia, ela existe em qualquer espaço, no espaço do seu condomínio, no espaço da sua casa, né, no espaço da sua religião, no espaço das suas convivências, não é? Então, a democracia da sua classe profissional, enfim, nós estamos em processo democrático. Quem não está em processo democrático é o governo federal. Então, ele que se vire com o problema dele, né? Ele que tem esse problema, e nós temos outros problemas para resolver. Claro que isso impacta a nossa realidade, mas que não sejamos nós, né, que decretemos o fim da democracia, porque nós somos os grandes defensores dela. Acho que essa é a principal fala. Então, mesmo com a fome, eu acho que a gente tem que denunciar a violação do direito constitucional, né? E requerer, né, de fato, se for por via judicial, requerer por via judicial esse direito, né? Se só nos cabe esse lugar, então que seja esse lugar, né? Se não tem diálogo para um processo bacana, com acordos, com articulações que venham desde baixo, chegando até em cima, mas nós temos que evocar esse direito. Então, esse é o lugar. Agora, a última, sobre a questão de tempo, sobre a questão dos alimentos industrializados. Você sabe que tem muita coisa aí que são fake news, né? Então, assim, existe a comida de verdade e existe a mentira sobre a comida. Existe a mentira sobre a comida de verdade, né? Uma das mentiras, né, sobre a comida de verdade é que ela gasta muito tempo. Então, assim, existem milhares de preparações, milhares de receitas, milhares de possibilidades, né, e de organização para você fazer sua comida bacana, sua comidinha legal, sua comidinha boa. Quando você chega em casa, se você tem alimento, você deve de fazer como os povos tradicionais, agradecer por ele, né? Acho que a gente tem que dar sempre o processo de gratidão, né, pelo alimento que você tem à mesa, e reverenciar esses alimentos e aprender a cozinhá-los, a dominar o fogão, né, sem medo de dominar o fogo, literalmente. Sejamos né, sejamos ou não dados ao fogão, né, a gente precisa, de alguma forma, dominá-lo, né? Eu sempre falo para o meu filho, eu quero que você aprenda tudo que você está aprendendo, né, na literatura, nos espaços acadêmicos, etc., mas você precisa aprender também a cozinhar, precisa aprender também, e ele hoje cozinha melhor do que eu, graças a Deus, né, com 18 anos, cozinha muito melhor do que eu, e também a dirigir, enfim, a andar de bicicleta, tem coisas que a gente precisa saber fazer, não significa que a gente vai fazer sempre, mas a gente precisa saber fazer. A habilidade de cozinhar é uma habilidade importante para a sobrevivência humana, assim como plantar, né? Então, gente, acho que era isso. Muito obrigada pela presença aí bacana, né, desse espaço. Eu estou com um curso agora, eu tenho que realmente sair, né? Já estão me telefonando aqui, e eu fiquei com um gostinho de quero mais, sabe? Eu acho que quando a gente fala sobre comida, é uma sensação boa, né? Porque a gente sempre tem uma sensação de quero mais. Deu uma certa saciedade, né? Mas ainda dá aquela lembrança, aquele gostinho na boca de lembrar que a gente pode fazer mais, né, por esse tema, né? Que é um tema tão caro, um tema tão importante para a manutenção da vida, né, Dani? Para a manutenção da vida, da nossa dignidade também, né? Então, Dani, estou com o microfone aberto?
Então, Tá. a gente caminhando para o finalmente, né? Eu quero muito te agradecer, Daniela. Realmente foi encantadora a tua fala, provocativa. Acho que a gente teve aqui a oportunidade de realmente perceber a alimentação por um outro foco, né? Como a gente está longe Alexandre, dessa o discussão pessoal está tentando do entrar direito. na sala, Alexandre, ajuda aí. Então, a gente tinha algumas questões para colocar aqui, né, que são aquelas do quanto o direito está atrasado nessa conversa. Né? Acho que eu fecho aqui com essa sensação também que você comentou, de água na boca, de querer mais, de uma saciedade temporária, né, desse assunto na área do direito. Passo aí para a Silvana, para que ela também faça o fechamento, e a Dani, para nós fecharmos a live de hoje. Bom, eu gostaria de agradecer novamente, professora Daniela, pelas suas palavras, por ter trazido para nós aquilo que a gente conversou antes. Conforto, mas muitas provocações, muitas inquietações, e que foram surgidas a partir do chat também, e não tem como pensar a estética da boa comida sem pensar a estética da fome, sem pensar a democracia, sem pensar a cidadania e a necessidade de reconfiguração delas. E, enfim, foi muito bom, muito bacana. Agradeço mais uma vez as pessoas que têm nos apoiado nesse projeto e que está com a gente agora quinzenalmente. Muitíssimo obrigada a todos e todas. Obrigada mais uma vez, professora. Obrigada, professora Daniela Aires também, professora Lília, muito obrigada. Tá, só para encerrar então, pessoal, professora Daniela, muito obrigada. Pessoal do chat, o certificado vai estar disponível amanhã ou mais tardar depois de amanhã no site do GPIC. A gente agora está tratando dessas questões, tá? Eu já coloquei o chat aí, o site do GPIC aí no chat. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, curtam o nosso canal, marquem o sininho e aí vocês vão receber todas as nossas informações dos eventos que o Confrontarte realiza. Era isso, professora Daniela, muito obrigada. Obrigada Espero que para possamos vocês ouvi-la mais também. vezes. Tá joia. Muito obrigada, que vocês continuem fazendo esse trabalho brilhante que vocês têm feito. Parabéns pelo projeto, que é incrível, magnífico. Grande abraço. Bom, pessoal, até a próxima.